Muito bem, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui tendo essa oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. Irmãos, eu quero fazer um relato sobre o ser humano, sobre o pensamento do ser humano, sobre o desejo do ser humano. Porque quando a gente olha para a criação de Deus, para a natureza, para tudo que está à nossa volta, nós vemos que tudo que Deus fez é maravilhoso, é perfeito, não tem nada de errado aqui na terra. E o que tem de errado aqui na terra? Qual é a pior coisa que tem aqui na terra? É o pensamento do ser humano. É só o pensamento do ser humano. É o nosso pensamento. É o meu pensamento, é o seu pensamento. E nós temos que aprender que os pensamentos de Deus são melhores do que o nosso. Por isso Ele é Deus. Por isso Ele é Deus. E é incomparável. Por isso que a Bíblia diz que há um só Deus. Porque o pensamento dele é perfeito. O amor dele é perfeito. E nós, seres humanos, somos uma vergonha. Somos, na verdade, a maior tragédia que tem aqui na Terra. Todos os animais na Terra, todos, sem exceção, de vírus a elefante, obedecem a Deus. Sabiam disso, irmãos? Você ora para uma pessoa que está com vírus matando ela. Em nome de Jesus, essa pessoa é curada. Porque o vírus obedece, ele sai. A doença sai. A Bíblia diz que Noé construiu uma arca e os animais vieram de 2 em 2. Obedeceram à voz de Deus. A Bíblia diz que Jonas foi jogado no mar e uma baleia engoliu ele e levou ele até a terra seca, porque Deus mandou. Mas nós, irmãos, somos filhos rebeldes. E é por isso que Deus teve que escrever a Bíblia, para que você soubesse como deve ser o seu pensamento. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, tem que estar no seu coração e no seu pensamento. Para quê? Para que, quando vier aquele pensamento do mal, aquele pensamento do inferno na sua cabeça, você ter uma arma para lutar contra ele, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 6. A palavra de Deus é a ferramenta mais importante da sua vida. Se você amar a palavra de Deus, se você buscar conhecer a palavra de Deus, vai chegando um ponto que você fica tão forte que os demônios não conseguem vencer você. Os pensamentos do seu coração enganoso, os pensamentos da carne não conseguem vencer você. Você se torna uma pessoa espiritual. Você se torna um seguidor de Jesus. Você se torna um filho de Deus. Não há quem não necessite da palavra de Deus, irmãos.
Essa palavra é tão importante que Jesus sofreu e morreu por causa dela, por amor a ela. Olha o valor que Jesus deu à Bíblia. Ele falou: vim para cumprir a Bíblia. Esse é o maior tesouro que existe na terra. De material é a coisa mais importante que tem na terra. E é por isso que é tão difícil você ler. Você lê qualquer livro, é fácil. Qualquer coisa você lê, é fácil. Quando é para ler a Bíblia, aí você começa a procurar pelo em ovo. Aí você fica querendo saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E eu pergunto para você, se você tiver esse pensamento na sua cabeça, vai existir alguém na terra que vai poder te dar certeza quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha? Não tem. Mas você, quando lê a Bíblia, você fica querendo saber, questionando a palavra de Deus. Jesus não questionou a palavra de Deus. Ele sabia pelo que ele ia passar, o sofrimento que ele ia ter, e o sofrimento que ele ia causar na mãe dele, nos irmãos dele, nos amigos dele, nos discípulos, com a morte dele. Mas o que ele disse para Pedro? Eu vim para cumprir a palavra. Essa palavra é a única palavra que pode nos transformar, que pode nos levar a sermos melhores, que pode nos levar à ressurreição e à vida eterna. Essa palavra é a única palavra que, se você deixar ela entrar no seu coração, você vai fazer o seu futuro melhor. Você vai ser um pai melhor, você vai ser um filho melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser um marido melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Sem a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, você é um perigo ambulante. É só te apertar num canto que você é capaz de comer gente. Então, se você ler, por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, diz a palavra do Senhor assim, no versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Irmãos, presta atenção no que Deus está falando aqui para Caim. Caim achou que Deus não vê nada, que Deus não ouve, que Deus não sabe, assim como nós fazemos muitas vezes. Achamos que Deus não está vendo. E aí Deus fala para Caim: Caim, por que tirás? Caim com inveja do irmão dele. Caim achou que com bens materiais poderia comprar a Deus. Deus não precisava daquela oferta, nem a de Abel, nem a de Caim, nem da sua oferta. Deus não precisa. Deus precisava do coração dele. Deus precisava da bondade dele. E aí Deus fala com ele: e por que descaiu o teu semblante? Ô irmãos, quantas vezes a gente faz como Caim na casa da gente, no casamento da gente?
na família da gente, por causa, às vezes, de uma palavra, ou por causa, às vezes, que o seu olho está mal, você interpreta errado aquela situação, e o teu semblante descai, e você se ira, e você não valoriza, menospreza, despreza aquela pessoa que é importante para você, aquela pessoa que Deus colocou na sua vida. E assim surgem as brigas, as inimizades, as separações, as mortes, porque a pessoa está com o pensamento errado. E Deus fala aqui, olha, se você fizer o que é certo, você não será aceito? Claro que você vai ser aceito. Claro que se você vai ser aceito. É com amor que se vence. E se não fizeres bem, se você não tomar naquele momento a atitude de ser cristão, a atitude de olhar direito, de olhar com bons olhos, de fazer o bem, se você não fizer isso, Jesus diz aqui, olha, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, ou seja, ao invés de você manifestar a riqueza que Deus colocou dentro de você, que é o amor, que é o desejo de ter uma família, que é o desejo de ser coletivo, que é o desejo de amar a Deus e servir a Deus, você agora resolve servir ao diabo. Você agora resolve tirar o que não presta de dentro de você. E quando você toma essa atitude, o que diz aqui? Sobre ti será o seu desejo. E você faz. É assim que a gente amaldiçoa as pessoas. Mas Deus fala aqui, mas sobre eles, sobre esses pensamentos, você deve dominar. Você deve dominar. E aqui no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, no versículo 9, Jeremias 17, 9, diz a palavra do Senhor assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha, Deus está dizendo que o meu coração, o seu coração é enganoso. E tem gente que acredita no seu próprio pensamento, acredita no seu próprio desejo, age como tolo. A Bíblia diz aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, e o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo, o seguinte, que nós somos corpo, alma e espírito. Qual a pessoa que vai ressuscitar? O corpo, a alma ou o espírito? É o espírito. Qual a pessoa que importa em você? É o seu corpo? Se o seu corpo valesse alguma coisa, você não ia ficar nem velho. Muito menos morrer, muito menos adoecer. Seu corpo é apenas um veículo que Deus te deu para você fazer essa caminhada pequena aqui na terra, esse pouco tempo. E por isso que Deus já deixa a gente ficar velho, para ver se a gente, através da fraqueza, que junto com a velhice vem a fraqueza, através da fraqueza, você se torne forte espiritualmente. Como Deus fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não se iluda. Às vezes a fraqueza é para o seu próprio bem. A dificuldade, às vezes, é para o seu próprio bem. Mas se você tiver o Espírito de Deus, se você tiver temor a Deus, na sua dificuldade, você vai clamar a Deus. Na sua fraqueza, você vai clamar a Deus.
E é Ele que vai te transformar, é Ele que vai te dar força. Como diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 12. Olha a importância, meus irmãos, da palavra de Deus, a importância da Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus, qual que é a palavra de Deus, irmãos? Que eu saiba, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. São 66 livros, os 31.105 versículos, 1.189 capítulos. Essa é a palavra de Deus. Deus não mandou homem nenhum escrever nenhuma revistinha, nenhum livrinho, e Deus não mandou homem nenhum acrescentar nada na Bíblia. Quando Deus escreveu a Bíblia, Ele já deixou ela completa do jeito que é. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, deixa claro: nada acrescentareis na minha palavra, nada diminuireis dela. A palavra de Deus é a Bíblia. E diz aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, esse livro é o próprio Deus falando com você. Muitas pessoas falam assim: ah, Senhor, o Senhor não fala comigo. Deus deu uma Bíblia para ele, na língua dele, e ele diz que Deus não fala com ele. Então, todo o projeto de Deus está aqui. Aqui que você vai saber quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto de Deus para você e o que Deus quer de você. É só isso. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só, irmãos. Então, quando você tem um versículo bíblico dentro de você, que o diabo coloca aquele pensamento, que as pessoas acham que não é o diabo que põe, porque agora, de uns tempos para cá, o diabo sumiu. As pessoas estão dizendo: não, aquele cara está fazendo aquele troço errado ali, ele está nervoso. Não tem nada a ver com o diabo, não, é ele mesmo. Olha, irmãos, entendam o seguinte: o ministério de Jesus, a passagem de Jesus aqui na terra, o tempo todo ele expulsou demônios. Ele expulsou demônios. E a nossa guerra é contra demônios, sim, é espiritual. E a única coisa que faz você vencer os demônios é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Pela sua força, ou você achar: ah, não, comigo não, está tudo bem, eu sou santo, faço tudo certinho, eu não preciso da Bíblia, eu crente do Espírito. O crente do Espírito ele não precisa da Bíblia, entendeu? Ele não precisa, não é? É a única palavra que ela vai combater os seus maus pensamentos, se você tiver temor a Deus. Se você crê realmente que Deus existe, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, se você crê, porque se você não crê, daí não adianta. Daí não adianta. Né? É igual essa discussão sobre a verdade. Agora estão dizendo que não existe verdade. Então, se a pessoa que diz que não existe uma verdade, o que ela está falando também não existe. Você vai acreditar no que ela está falando, então? A Bíblia diz, João 17:17, a verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Existe sim uma verdade, você convive com ela, você sabe. Bota a mão no fogo lá na sua casa, acende fogão, bota a mão no fogo. Qual a verdade vai acontecer? Você vai queimar a mão. Essa é a verdade. 2 mais 2 é igual a 4. Acabou, isso é uma verdade. A matemática, a física é uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. É a única palavra que pode mudar você, e você foi chamado por Deus para mudar, meu irmão.
Não tem santo aqui na terra, nunca teve santo. Nenhum homem que pisou nessa terra foi nem será santo. O único santo em carne e sangue que pisou na terra é Jesus, porque ele é o próprio Deus. Ele venceu tudo na carne, mas fora Jesus não teve, não tem, não terá. Então somos fracos, somos falhos, amamos mal, temos o olho ruim, e Deus nos chama para lutar todos os dias contra nós mesmos. A luta é contra você, é um processo de evolução. Eu fico impressionado, as pessoas dizem que acreditam em Deus, a pessoa quer ir para o céu, faz do jeito que ela está. Quer dizer que o latrocida, o pedófilo, o assassino, vai todo mundo para o céu. O cara que trai a mulher, que bate em mulher, vai todo mundo para o céu. Ora, irmãos, estão de brincadeira, né? Estão de brincadeira. Vamos acordar, porque o que Deus chama a gente é para um projeto altamente sofisticado, um projeto maravilhoso, um projeto que está escrito no meu e no seu coração, porque o que você deseja é ser feliz. E aonde há maldade, egoísmo, engano, ciúme, infidelidade, ladroagem, mentira, não pode ter felicidade. Que história é essa? A felicidade, ela só tem como existir em coisas boas. Portanto, Deus te chama para você observar você mesmo e você mesmo tirar tudo que não presta de dentro de você. E parar com esse pensamento que você quer morrer assim mesmo. E para Deus não tem idade, não tem tempo. Deus te chamou, meu irmão. Não fuja de Deus. Não fuja de Deus, senão você vai pagar preço, você vai sofrer. Por isso a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a Deus, abra o teu coração, faça aliança com Deus todos os dias. Apresente para Deus a sua fraqueza. Eu vejo muitas pessoas na dificuldade chorando aos pés do homem. Deus te chama para você chorar aos pés dele. Deus te chama para você abrir seu coração, falar com ele. Tudo que passa na sua vida, tudo que você sente, tudo que você acha, tudo que você deseja, tudo que você sonha, relacionamento com Deus é de amor e intimidade. É de pai, é de filho para pai, porque Deus é nosso pai. Ele sim merece o parabéns nesse dia chamado hoje. Estamos lendo o livro de Êxodo, capítulo 21, irmãos. Que diz a palavra do Senhor assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Você vai ver uma referência aqui em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12, Jeremias, capítulo 34, versículo 14. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho,
agindo deslealmente com ela. Mas se há de esposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Você vai ver uma referência no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 6, livro de Levíticos, capítulo 24, versículo 17, livro de Números, capítulo 35, versículo 30 e 31. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Aqui você vai ver uma referência lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 4 e 5, Números, capítulo 35, versículo 11, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 41 e 42, Deuteronômio 19, 3, Josué, capítulo 20, versículo 2, onde Deus cria as cidades de refúgio. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-los-ás do meu altar para que morra. Você vai ver uma referência em Números, capítulo 15, versículo 30, e 1 Reis, capítulo 2, versículo 28 a 34. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Você vai ver uma referência em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 7, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Você vai ver uma referência aqui em Mateus, capítulo 15, versículo 4, Marcos, capítulo 7, versículo 10. E se 2 homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. E se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 24, livro de Levíticos, capítulo 24, versículo 20, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21, e Mateus, capítulo 5, versículo 38, que aqui, livro de Mateus 5, 38, eu quero até ler com os irmãos aqui, que Jesus diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente? Jesus está citando ali o Velho Testamento. Olha o que ele diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga-lhe também a capa. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Então, irmãos, aqui também, interessante o versículo 43 e 44. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo?
Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Então, irmãos, o que acontece? A Bíblia fala sobre o tempo da ignorância. Essas leis aqui de Êxodo, de Levíticos, de Deuteronômio, você tem que entender ela voltando na história, para você entender. Porque Deus, o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, será o mesmo de sempre. Entendeu? Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou, a palavra é texto e contexto. Aqui Deus estava dando uma lei para aquele povo, de acordo com as tradições dele, os ritos deles, os pensamentos deles. No fundo, não era isso que Deus queria. Deus já dizia claramente que eles deviam amar ao próximo como a si mesmo, e amar a Deus de todo o coração. Entendeu? Então, quando você lê o Velho Testamento, você tem que compreender o contexto da Bíblia. 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar dente do seu servo ou dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Então, irmãos, entenda muito bem que a Bíblia é texto e contexto. O Velho Testamento fala do Novo Testamento e o Novo Testamento fala do Velho Testamento. Eles se encaixam matematicamente. A Bíblia é perfeita, irmãos, matematicamente perfeita. E é tudo o que nós precisamos para que a gente esteja capacitado para poder viver com Deus em um mundo maravilhoso que nós desejamos. Amém, irmãos?